Você pode cantar e profetizar, alma é dele. Eu sou o vaso do oleiro. Você pode cantar e profetizar, alma é dele. Eu sou o vaso do oleiro. Você pode cantar e profetizar, alma é dele. E a aleluia, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Está caindo quem? Está caindo quem? Deus é bom a toda hora. Uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso, que merece toda a honra, toda a glória e toda a louvor. Aleluia. Que Deus possa abençoar a vida dos levitas desta casa. Se dependesse de mim, já não haveria pregação. Porque Deus falou muito, Deus trabalhou muito no momento de louvor e de adoração. Só aquele que esteve atento, se entregou no momento de adoração, realmente percebeu o mover de Deus. Abra já a tua Bíblia no livro de São Marcos, capítulo 14. São Marcos, capítulo 14. Muito rapidamente vamos ler dois textos. Depois vamos para São João 12. São Marcos 14, 3 a 9 diz o seguinte: diz assim a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus. E estando ele em Betânia, na casa de Simão, o leproso, assentando à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, muito precioso. E ela, quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça. E houve alguns que, em si mesmo, se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício do unguento? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários e ter dado aos pobres. E eles murmuravam contra ela. E Jesus disse: deixai-a, por que afligis? Ela tem praticado uma boa obra para comigo. Portanto, tendes os pobres sempre convosco, e sempre que quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, e ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o meu sepultamento. Na verdade, eu vos digo que, onde quer que este evangelho ser pregado em todo o mundo, isto também que ela fez será contado para a memória sua. Aleluia! São João, verso 12. Gostaria de ler outros textos paralelos a este, mas vamos
ler apenas estes dois textos. São João, verso 12, de 1 adiante, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto, e que São João, capítulo 12. Isso. Desculpa se eu expressão. São João, capítulo 12, verso em diante. 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto, e a quem ele ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia e Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com os seus cabelos, e a casa se encheu com cheiro do unguento. Então disse um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que o havia de trair, por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Então ele disse, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e subtraía o que nela foi colocado. Disse, pois, Jesus, deixa sozinha, para o dia do meu sepultamento tem guardado, porque pobre sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Portanto, muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram não só para ver Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Aleluia! Vamos orar para o nosso Pai. Glória a Deus. Nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Pai eterno maravilhoso, Pai, Tu é Criador do céu e da terra. Esta manhã, meu Deus, meu Pai, te rendemos a graça porque Tu és bom, porque Tu és poderoso. Esta hora, meu Deus, meu Pai, daí o Teu Filho, Diabo, está sendo, meu Deus, meu Pai, que vai transmitir a Tua palavra, Pai. Nós que vamos receber para que guardemos nos nossos corações, Senhor, Pai. Se é que nada podemos fazer nesta hora, Pai, transforma nele, Senhor, o Espírito Santo, Pai, por favor. Meu Deus, meu Pai, porque, meu Deus, meu Pai, todo, meu Deus, meu Pai, aquilo que não confessa a verdade, Pai, repreenda e quebra no nome de Jesus, Pai. Esta manhã, meu Deus, meu Pai, nós vamos receber a Tua transmissão sobre Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode tomar seu assento, glorificamos o nome de Deus. Glória a Deus por tudo, pela vida, pela graça e a oportunidade de estar neste lugar, estar aqui é uma responsabilidade muito grande. Quero agradecer ao anjo desta igreja, nosso amado pastor Silvio Lula, que nos tem dado a oportunidade de estar neste lugar, de estar aqui à frente. Vamos a Deus a ele, pela vida dele, pela sua família. Também agradecer a pessoa do servo de Deus, Marciano Afonso, pela direção, pela orientação de tudo. Que Deus possa dar mais e mais graça na sua vida. Também agradecer a Deus pela vida, louvar a Deus, né, pela vida dos ministros desta casa, as nossas mães, a Polisa, que tem sido uma bênção, em nome de Deus. É uma honra, amados irmãos, um privilégio, grande, uma responsabilidade estar aqui. Digamos que sou o primeiro pregador, depois de uma jornada grandiosa e maravilhosa. Tivemos aqui durante 2 meses, mês de março, mês de jovem, mês de março consagrado às senhoras, às mamães desta casa, e o mês de abril jovem. Foram meses maravilhosos, meses grandiosos, que Deus nos visitou. Deus falou grandemente dos grandes homens, grandes mulheres nesta casa. Como estava aqui na vez de pregador, eu queria honrar a vida destes pregadores que Deus usou durante esses dias. Deus falava aos ouvidos. Quero honrar a vida da nossa mãe, nossa mamã, que era japonesa, Zia, pousada grandemente, nossa japonesa Leni,
com uma grande comissão que esta mulher tem. Deus possa abençoar, a Tia Maria, e outras mulheres, não é? Os jovens também foram usados melhor. Nosso líder de jovens, Lucas, o operador Sebastião, o operador Vitor, grande homem de Deus, grande missão de Deus na vida dele, nossa irmã Ana, nossa irmã Gilza, nossa irmã Marília, grandes mulheres de Deus que foram usadas neste evento. Que Deus venha poderosamente nos abençoar. É uma grande responsabilidade poder então estar aqui depois destes dias maravilhosos. Amados irmãos, quero aqui então hoje pregar, falar da palavra de Deus, baseado no seguinte tema: adoração impactante. Aleluia. Adoração. Quem entendeu, quem ouviu? Adoração impactante. O que é adoração? Adoração não é apenas cantar. Adoração não é apenas abrir a boca e gritar. Não é apenas bater palma. A oração é muito mais do que isso. Aleluia. Adoração é um ato de reverência. Adoração é um ato de reconhecimento. Adoração é um ato de honra a Deus, o Altíssimo. Não só por aquilo que Ele faz, mas principalmente por aquilo que Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Adoração requer atitude. Adoração requer posicionamento. Adoração é toda forma, tipos de atitude que nós demonstramos diante de Deus. E a adoração, amada igreja, ela precisa ser impactante. Uma adoração impactante é aquela adoração que move o céu. Uma adoração impactante é aquela adoração que abala a terra. Uma adoração impactante é aquela adoração que estremece o inferno. A adoração ela não pode se limitar no recinto em que você se encontra ou em que o adorador se encontra. A adoração ela é como um perfume que atravessa edifícios, atravessa o espaço geográfico em que nos encontramos. A adoração é como o aroma de uma comida bem feita, que as nossas mães somente elas sabem fazer. E quando elas vão cozinhando, o vizinho que está a 10 metros de distância, ou que está passando na rua, ele começa a dizer: nesta casa hoje vão comer bem. Aleluia! A adoração ela precisa ter impacto. A adoração ela precisa mover os céus. A oração ela precisa mover o coração de Deus. No livro de Isaías, capítulo 6, nós encontramos um exemplo de adoração. A Bíblia diz que Isaías teve uma visão no ano em que morreu Uzias. Ele teve uma visão e viu os céus abertos, viu o trono de Deus e viu Deus sentado sobre o trono de Deus, e viu os serafins que estavam voando acima com 6 asas. Eles voavam com 2 elas taparam o rosto para não ver a glória de Deus. Com 2 elas tapavam os pés para não serem queimados pela glória de Deus. E com as outras 2 asas eles voavam e eles cantavam entre eles: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. E a Bíblia diz que os umbrais das portas se moveram com o som daqueles que adoravam a Deus.
Por quê? Porque a adoração promove, causa impacto. A adoração que não causa impacto não é adoração. Não passa de simples teatro. Não passa de simples canto. Porque os ímpios também cantam lá nos seus shows. Os ímpios também gritam quando estão no estádio de futebol. Mas o grito de um adorador é diferente. O canto de um adorador é diferente. Ele precisa causar impacto. Ele precisa mover os céus. Ele precisa fazer com que os céus se abram e a glória de Deus desça. Aleluia. Quando uma adoração é impactante, os céus se abrem sobre aquele lugar. Quando uma adoração é impactante, Deus se levanta no seu trono. Quando uma adoração é impactante, Deus se move no seu trono. Quando uma adoração é impactante, Deus é obrigado a agir em direção ao adorador. A Bíblia diz que Deus, ele se levanta no seu trono e ele senta sobre a sua nuvem, a sua Shekinah, e ele desce sobre o lugar da adoração, é onde se encontra o adorador, e as coisas começam a mudar no lugar, as coisas começam a mudar no recinto. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, quando o sacerdote fazia o ritual para invocar a Deus, que representa a adoração, quando o incenso subia até os céus, a glória de Deus descia e o templo fumegava com a presença de Deus. Porque onde há Deus, aí há diferença. Onde há Deus, os montes estremecem, a terra se abala e os montes se movem para os meios do mar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Jesus nos ensina sobre o que é uma adoração impactante. A Bíblia diz que Jesus, lá no livro de São João, no seu capítulo 4, Jesus ele tem um encontro com uma mulher chamada mulher samaritana. Essa mulher não era convertida, essa mulher não era judia, essa mulher não era alguém ainda que conhecia a Jesus. Mas naquele encontro, Jesus deu uma lição para ela, e também essa lição serve para nós. O que é uma adoração impactante? Jesus vai dizendo para aquela mulher: eis que vai chegar o dia, e agora é a hora e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Porque o Pai procura os tais que assim o adoram, porque Deus é espírito, e todo aquele que o adora em espírito e em verdade. A adoração impactante, meu irmão, ela precisa ser em espírito e ela precisa ser em verdade. A adoração tem que ter espírito, a adoração tem que ter verdade. Aleluia! A adoração tem que ser espiritual e a adoração tem que ser verdadeira. A adoração carnal, Deus não recebe. A adoração da calma, Deus não recebe. A adoração sem paixão, Deus não recebe. Aleluia! A adoração fingida, Deus também não recebe. Não adianta se mentir. Não adianta fingir. Deus ele vê o coração. Ele vê o que está dentro. Por isso ele diz: eu sou espírito. Quem adorar, seja espiritual. Para adorar a Deus tem que ser espiritual, meu irmão. Para adorar a Deus tem que sair da carne e entrar no espírito. Tem que ignorar a carne e entrar no espírito. Se conectar com o Espírito de Deus. Quando você se conecta com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus desce até você e se conecta com a tua vida. Aí o impacto começa a acontecer. A adoração tem que ser verdadeira. Não adianta fingir.
Não adianta fazer teatro. Não adianta, porque Deus não recebe adoração de hipocrisia. Deus não recebe adoração de fingimento. Não, tu não recebe shows teatralizados, de teatros. Seja espiritual. Seja verdadeiro. Seja espiritual. Seja verdadeiro. A mulher que nós lemos